Olá, amigos e amigas, estamos aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o novo Código de Processo Civil, mais em específico falando sobre a tutela executiva, sobre a execução dos títulos executivos extrajudiciais. É uma satisfação participar juntamente com a Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional Mato Grosso e a sua Escola Superior da Advocacia. Vamos lá? Mãos à obra? Então, a gente inicia apresentando para vocês o que é o objetivo efetivamente desse novo Código de Processo Civil. Certamente outros professores já tiveram a oportunidade de mencionar sobre esse assunto com vocês, mas vale sempre a pena a gente ressaltar o porquê da iniciativa do nosso legislador ao buscar uma nova ordem processual civil para o nosso país. Vamos lá. Quando o nosso legislador ele edita o novo Código de Processo Civil, ele tem os seguintes objetivos: estabelecer uma sintonia fina do CPC com a nossa Constituição Federal, criar condições para que o juiz possa proferir uma decisão de forma mais rente à realidade fática do seu jurisdicionado, simplificar, resolvendo problemas e reduzindo a complexidade dos subsistemas processuais, uma vez que o processo ele é considerado de forma muito complexa, de forma muito interpretativa, e a gente tem que levar em consideração que o direito material ele deve se sobressair ao direito processual. Imprimir o maior rendimento possível a cada processo, fazendo com que aquela demanda que é interposta perante o Poder Judiciário, que ela seja efetivamente concluída, entregando ao jurisdicionado de forma plena a sua pretensão inicial. E, por fim, imprimir maior grau de organicidade ao sistema, dando maior coesão. E aí a gente ressalta a questão das reformas que já passaram esse Código de Processo Civil vigente até o momento, e a gente precisa lembrar que o nosso código virou uma verdadeira coxa de retalhos. Fica difícil o acadêmico estudar o Código de Processo Civil de 73 porque ele não segue uma ordem cronológica. O objetivo do nosso legislador, então, é imprimir essa nova ordem cronológica ao processo. E a gente inicia, então, essa parte da execução apresentando para vocês que o Código de Processo Civil de 1973 passou recentemente por duas grandes reformas, por uma reforma em 2005 e uma reforma em 2006. Se levarmos em consideração as grandes reformas do Código de Processo Civil de 73, que foram três, a última delas ocorreu em relação à tutela executiva, ao processo de execução. Quando o nosso legislador editou em 2005 a Lei 11.232, ele colocou fim à independência absoluta do processo de conhecimento em relação ao processo de execução, criando então o princípio do sincretismo processual. Já em 2006, pela Lei 11.232, ele apresenta uma série de inovações em relação ao processo de execução, de uma forma geral, porque o nosso processo de execução, por incrível que pareça, ele protegia muito mais o executado do que garantia a pretensão do nosso exequente, daquele que buscava a satisfação da obrigação perante o Poder Judiciário. Então, para dar uma maior coesão, para dar uma maior satisfatividade ao processo, vieram essas duas reformas em 2005 e em 2006, respectivamente. Quando o nosso legislador estabelece o projeto do novo Código de Processo Civil, o objetivo dele não é efetivamente trazer um novo sistema executivo, até porque ainda passamos até hoje por adaptações em relação à alteração do CPC de 73, quando das reformas de 2005 e 2006. O nosso legislador, na parte de execução, ele tem por objetivo, então, trazer uma maior organização a essa alteração que ocorreu em 2005 e 2006. Já deu tempo da gente colocar essas medidas em prática, de 2005 até 2015, e efetivamente a gente sabe o que valeu a pena e o que precisa ser alterado, sempre lembrando que o direito é uma ciência social aplicada e ela tem que atingir, então, a finalidade do jurisdicionado lá no caso concreto. Então, essas adaptações a essas reformas de 2005 e 2006, elas foram inseridas no projeto desse nosso Código de Processo Civil, que é o novo código, no Código de 2015. Prosseguindo aqui, a gente apresenta para vocês, então, qual é a estrutura da execução no novo Código de Processo Civil. Lembrando que nós estamos falando na execução dos títulos executivos extrajudiciais.
Em relação ao processo de execução, que faz parte do livro 3 da parte geral do CPC, nós temos a sua divisão em 4 títulos. O título 1, ele versa sobre as disposições gerais da execução, que vai falar sobre partes, competência, os requisitos para a tutela executiva e a responsabilidade patrimonial. No título 2, nós temos as diversas espécies de execução, que vai dar a entrega de coisa, obrigação de fazer ou não fazer, a de pagar quantia certa, execuções contra a fazenda pública e execução de alimentos. Então nós temos as execuções em espécie no título 2. Já no título 3, nós temos a defesa do executado, o embargo de execução. E no título 4, finalizando aí o livro do processo de execução, nós temos a suspensão e extinção. Vamos analisar então, a partir de agora, quais são as principais alterações nesse processo de execução, principalmente aquelas que vão ter uma maior incidência na prática da advocacia. Iniciamos apresentando para vocês, certamente, um princípio que já foi trabalhado nesse curso anteriormente por outros professores, mas que certamente terá uma influência direta dentro do processo de execução, que é o princípio da boa-fé objetiva. O nosso legislador processual de 73 não apresentava para vocês que existia esse princípio da boa-fé objetiva. Esse princípio ele veio materializado no Código Civil de 2002 e agora vem novamente exposto no Código de Processo Civil de 2015. Então nós temos de forma efetiva uma cobrança da boa-fé objetiva das partes envolvidas no processo, não só das partes, mas de todos os personagens que compõem a relação processual. A exemplo do magistrado, o exequente, o executado, do seu advogado, dos serventuários da justiça e todos aqueles que vêm participar de forma direta ou indireta da nossa relação jurídica processual. Na execução não seria diferente. Na execução, principalmente as partes e os seus advogados, serão cobrados a todo momento acerca da boa-fé objetiva. E aqui eu trago para vocês um exemplo que traz de forma efetiva a materialização desse princípio em relação à tutela executiva, que é a possibilidade de fixação de multa de até 20% do valor da execução em desfavor daquele que utilizar qualquer meio impróprio para se opor ao regular desenvolvimento do processo. Vejam bem, aquele que atrapalhar o curso do processo, seja por petições protelatórias, seja por retirada de carga dos autos de forma desnecessária e por prazo demasiado, seja por qualquer outro motivo que atrapalha o curso natural do processo, ele pode ser penalizado. E essa pena é uma pena pesada. Ela pode chegar até 20% do valor do objeto da execução para aquele que comete esse ato atentatório à dignidade da jurisdição. Com uma observação muito importante, se a gente analisar o Código de Processo Civil de 1973, lá no seu artigo 14, nós temos a multa já por ato atentatório à dignidade da justiça. Então ela já poderia ter sido aplicada, já pode ser aplicada há muito tempo. No entanto, no artigo 14, no seu parágrafo único, diz que essa multa será convertida em favor dos cofres públicos e será cobrada por meio de execução fiscal. Então, a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no Código de 73, é revertida ao Estado. No Código de 2015, não. Essa multa ela é revertida em favor daquele que sofre a maior penalidade com o ato de se atravancar o curso do processo, que é a parte contrária. Então, quando houver qualquer ato que atente à dignidade da justiça, por dificultar o curso do processo, o juiz pode atribuir a essa parte a multa de até 20% sobre o valor da causa e essa parte, então, é revertida à sua parte contrária, a parte ex-adversa. Prosseguindo, nós temos o que o nosso legislador considera de forma típica como ato atentatório à dignidade da justiça no caso do processo de execução.
nós temos os exemplos de fraude e execução, são considerados atos temerários ao desenvolvimento regular do processo. Aqueles que se opõem maliciosamente à execução, utilizando meios ardis e artificiosos, e aí nós temos as petições meramente protelatórias. Aquele que dificulta ou embaraça a realização da penhora, o executado que tranca as suas portas, por exemplo, ou que se evade do local do cumprimento do mandado, comete ato atentatório à dignidade da justiça, aquele que resiste de forma injustificada ao cumprimento das ordens judiciais, o juiz determina o cumprimento de determinada obrigação e a parte se escusa de forma reiterada a dar o efetivo cumprimento às ordens judiciais, também comete ato atentatório à dignidade da justiça. E, por fim, aqueles sujeitos que de qualquer forma vão se utilizar do processo que não seja para a sua finalidade, que não seja para garantir a prestação jurisdicional de forma devida. Prosseguindo aí em relação à nossa execução, eu apresento a vocês, dentre as alterações do regime executivo, um dispositivo que traz da possibilidade de negativação do nome do executado quando da provocação do Poder Judiciário em relação à tutela executiva. Veja bem que interessante. Hoje, o nosso executado, sendo devedor de uma obrigação, ele responde o processo de execução. Mas por consequências externas ao processo, ele não sofre, ele não pode sofrer nenhuma intervenção direta dos atos do nosso executado, senão aqueles que decorrem do processo. Quando o nosso executado responde uma execução de forma pública, ele não é taxado como devedor, a não ser que, de forma administrativa, o nosso credor maneje diretamente perante os órgãos de proteção ao crédito o pedido de inclusão de lançamento do seu nome, do nome do seu devedor, no rol dos maus pagadores. Quando da vigência do novo Código de Processo Civil, no momento em que for instaurada a execução, poderá, a requerimento da parte, o juiz determinar a inclusão do nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito. Vejam que curioso, dentro do processo, a partir do momento em que há a provocação da prestação jurisdicional, a parte credora da obrigação, requerendo ao juiz, poderá lhe ser deferido o lançamento do nome do executado no rol dos maus pagadores, dispensando aquela atitude extraprocessual direta em relação aos órgãos de mal pagadores, aos órgãos de proteção ao crédito. Então, uma ordem judicial determinando o lançamento do nome do devedor no rol dos maus pagadores. No entanto, essa inscrição ela será cancelada a partir do momento em que houver o cumprimento da obrigação, e aí, por óbvio, cumprida a obrigação, cessam-se os atos executivos, da execução forçada, ou quando houver, por exemplo, a garantia do juízo. A partir do momento que o juízo estiver garantido em relação à obrigação, também se torna desnecessário o lançamento do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E, por fim, o nosso legislador apresenta a possibilidade de aplicação desse dispositivo, que está ligado à tutela da execução do título extrajudicial, também em relação aos títulos executivos judiciais. Surgem, então, alguns questionamentos acerca desse instituto, e eu apresento a vocês. Como fica a responsabilidade pela negativação indevida? A responsabilidade seria pelo Estado, da parte que requer, e essa responsabilidade seria objetiva ou subjetiva. Certamente esses questionamentos serão respondidos com a prática, uma vez que o nosso legislador se omite em relação a esse tipo de questionamento. Mas, imprimindo a vocês já pelos posicionamentos que temos nos nossos tribunais superiores em situações análogas, certamente a responsabilidade não será repassada ao Estado, será repassada à parte que maneja esse instituto. Aquele que provocar o Poder Judiciário para o lançamento do nome do seu devedor nos órgãos de proteção ao crédito pela negativação judicial, então assume a responsabilidade caso essa negativação seja considerada indevida. Certamente, essa discussão passará pela esfera da subjetividade, então
caso o executado maneje uma ação de reparação de danos contra este exequente, deverá provar os 4 elementos da responsabilidade civil: o ato ilícito, que seria a negativação, o dano, o prejuízo que sofreu pela negativação indevida, o nexo causal entre o prejuízo e o dano e, por fim, a culpa do exequente. Ok? Prosseguindo aí, então, próximo slide. A gente apresenta para vocês algumas alterações acerca do rol dos títulos executivos extrajudiciais. No Código de Processo Civil de 1973, o rol está materializado no artigo 585. No novo Código de Processo Civil, será o artigo 784. Que inovações o nosso legislador traz no rol dos títulos executivos extrajudiciais? Primeiro, a certidão do serventuário da Justiça, que presta determinado auxílio ao juízo e a isso é remunerado, como, por exemplo, o intérprete, o tradutor e o perito. No Código de 73, se esses honorários dos auxiliares da Justiça não fossem pagos dentro do processo em que eles foram nomeados, caberia, então, a esse auxiliar da Justiça, como credor desses honorários, requerer no juízo uma certidão para que pudesse, então, manejar uma ação de execução, porque essa certidão era considerada um título executivo extrajudicial. Não mais no Código de Processo Civil de 2015. Essa certidão, lavrada pelo juízo, que garante ao auxiliar da Justiça, o perito, o intérprete, tradutor, o crédito dos seus honorários fixados dentro de um processo, passa a ser título executivo judicial. Então ele sai do rol dos títulos extrajudiciais. Uma outra observação importante também é que o nosso legislador, como ele buscou dar maior grau de organicidade ao sistema, ele impôs no rol dos títulos executivos extrajudiciais uma separação bem simples dos incisos que prevêem, então, os títulos executivos extrajudiciais. A exemplo, se pegarmos o inciso 2 do 585 do CPC de 73, nós temos que é título executivo extrajudicial um instrumento público assinado pelo devedor, um instrumento particular assinado pelo devedor e por 2 testemunhas e o termo de acordo referendado pela Defensoria Pública, pelo Ministério Público ou pelo advogado dos transatores. Percebam que nós temos então aí 5 espécies de títulos executivos que não se confundem. O que o nosso legislador faz no Código de 2015? Ele separa todos esses títulos executivos, cada um em um inciso, até mesmo porque não há um motivo, uma justificação plena para que mantenha eles, então, dentro de um mesmo inciso. Prosseguindo, quando nós falamos aí do rol dos títulos extrajudiciais, nós temos que, em relação ao condomínio edilício, o crédito que decorre da relação condominial entre condomínio e condômino, ele não é reportado como título executivo extrajudicial. Tanto é que no Código de 73 ele foi inserido no artigo 275, inciso 2, a linha B, que cabe ao condomínio, então, promover a ação de cobrança das cotas condominiais por meio de uma ação de conhecimento pelo rito comum sumário. No entanto, no novo Código de Processo Civil, para garantir maior celeridade à cobrança da taxa condominial, o nosso legislador insere, então, que o crédito das relações condominiais edilícias se configura um título executivo extrajudicial, isto se efetivamente for fixada por meio de assembleia ou então na convenção condominial. É aquela taxa de condomínio fixa, né? Porque se for a taxa de condomínio variável, aquela que vem por meio do rateio, né, entre as unidades condominiais, nós não teríamos a liquidez para garantir aí a promoção da execução, porque no mês seria um valor, no outro mês seria outro, no outro mês seria outro, então nós não temos uma taxa fixa que garante a liquidez do título executivo. Mas se é aquela taxa condominial fixada por assembleia, que todos os meses os condôminos sabem qual é o valor fixo a ser pago, caso não haja o pagamento, poderá então de plano o condomínio manejar a execução em desfavor do condômino. Outra observação também é a possibilidade de expedição da certidão da serventia notarial ou dos cartórios de registro para que possam cobrar os seus emolumentos pela via executiva. Então, aquele que não paga o valor lá dos honorários dos cartórios extrajudiciais podem ser cobrados pela via executiva, porque essa certidão expedida pelo próprio cartório constitui título executivo extrajudicial.
E por fim, o nosso legislador traz de forma materializada, uma forma efetiva, uma previsão agora expressa de que, caso o credor opte manejar a execução, o processo de conhecimento, ao invés da execução para a cobrança do seu crédito, isso não configura falta de interesse de agir. Então, ainda que eu tenha um título executivo extrajudicial, que eu possa manejar a execução, caso eu, credor, opte manejar o processo de conhecimento para a cobrança dessa dívida, seja pelo rito comum, seja pelo rito especial, isso não me traz qualquer empecilho à existência já do título executivo extrajudicial. Perfeito? Prosseguindo, então, nós temos também agora as hipóteses de fraude e execução.